12 regras para a vida de Jordan Peterson. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar especificamente sobre as regras de número 11 e 12 que eu fiquei devendo aqui para vocês aqui no canal, tá bom? Lembrando que tem vídeos novos aqui, sempre aos dias de domingos aqui no canal Mergulho na História, e que você se inscreva aqui no canal Mergulho na História, tá bom? Pessoal, eu vou fazer a conclusão desse livro e vou, para que vocês tenham uma noção da importância da construção desse livro aqui, por esse autor que é Jordan Peterson. Ele cita muitas fontes primárias, muitas das quais eu tenho aqui na minha biblioteca. Eu vou apresentar para vocês, até como uma forma de que vocês tenham uma noção de quanto esse autor aqui escreveu, deu trabalho para ele construir o seu pensamento, digamos assim. Então, pessoal, a regra de número 11, conceituação, tá? E aqui no caso, no caso que eu até coloquei aqui como uma marcação, que a regra de número 11, pessoal, é não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. E aí o que acontece? Nesse livro é interessante porque ele fala muito sobre a questão das narrativas que são construídas, muitas vezes falaciosas, por grupos coletivistas que buscam alcançar alguns espaços usando dados e apresentando cenários que não são verídicos, mas porque eles apelam para o lado emocional. Esses conceitos dos grupos coletivistas, eles são muito colocados por autores como Ayn Rand e também Thomas Sowell, que eu vou fazer vídeos específicos para eles, tá bom? Mas aqui no caso, pessoal, ele fala muito sobre a questão de diferença na formação dos meninos e das meninas, e aí ele coloca por terra, não é o objetivo dele, mas ele aprofunda no tocante à questão de que muitas pessoas falam que tudo é construção social, o que a gente sabe que é uma falácia, que existem diferenças entre meninos e meninas, inclusive hormonais, e essas diferenças elas vão repercutir durante toda a vida dos homens e das mulheres. E aí ele coloca isso de uma forma muito feliz, a meu ver, tá bom? E aqui, pessoal, tem passagens aqui que eu gostaria até de dividir com vocês, que é o seguinte: ele fala assim, ó, ensino, abre aspas, na página 330, ensino as pessoas excessivamente cordatas, são pessoas educadas, prestativas, a prestarem atenção no surgimento do ressentimento, que é uma emoção muito importante, mas também muito nociva. E aqui o que ele está querendo dizer, exatamente daquele cenário, que são as pessoas que fazem as coisas para os outros e acabam querendo que as pessoas tenham um senso de justiça. E se você não tiver um cuidado, você acaba se tornando refém desse reconhecimento. E ele não ocorrendo, você acaba gerando um ressentimento. E aí, a partir desse cenário, você tem duas possibilidades. Ou você chega e fala para aquela pessoa dessa questão, dessa dificuldade, ou então você simplesmente, se não for algo que você possa conviver, você evita o contato com aquela pessoa, ou mesmo não tem contato com essa pessoa, tá certo? O importante é você saber que se você estiver colocando mais do que recebendo, naturalmente isso vai gerar um ressentimento. E outra parte que eu achei muito interessante aqui, que eu queria citar aqui para vocês do canal Mergulho na História, que é, abre aspas, você também precisa saber claramente o que pretende obter da situação e estar preparado para articular claramente seu desejo. É uma boa ideia dizer à pessoa que está confrontando exatamente o que gostaria que ela fizesse, ao invés do que ela fez ou está fazendo. Você pode pensar, abre aspas, se elas me amassem, saberiam o que fazer. Fecha aspas. Essa é a voz do ressentimento. Exatamente. Presuma a ignorância antes da maldade. E aqui é interessante porque ele fala exatamente desse conceito, de você achar que a pessoa faz aquilo porque você não gosta, e aí cabe a você dar um toque naquela pessoa
para que ela se abstenha ou faça algo que para você é importante, para o que você acredita, para os seus valores, tá bom? E aí, pessoal, ele finaliza no capítulo 12, que o 12 eu acho até engraçado o título, que é, deixa eu mostrar aqui para os senhores, a unidade 12 é: acaricie um gato ao encontrar um na rua. Aqui ele fala sobre, na perspectiva da afabilidade, de você tratar bem as pessoas e de valorizar as suas próprias conquistas, não lançando tanto olhar em cima do que você não tem, mas em cima do que você tem e do que você conquistou, tá bom? Pessoal, para concluir aqui, eu vou apresentar aqui alguns livros que ele cita durante esse livro, para que vocês tenham noção da profundidade do trabalho de pesquisa do George Peterson. Aqui a gente tem, por exemplo, Nietzsche, tá? Nietzsche, um grande pensador. Nós temos Irmãos Karamazov, do grande, talvez o maior autor de todos os tempos, Fyodor Dostoiévski, tá bom? E aqui, Freud, tá? Ele cita também Freud nesse livro. E aqui ele cita também Marx, tá? Quando ele fala, exatamente no capítulo 11, quando ele coloca a perspectiva que a escola de Frankfurt faz a respeito dos conceitos marxistas, e como as pessoas deturpam esse pensamento e adaptam a realidade social às suas crenças e às convicções, e acabam, por conta desse cenário, sofrendo bastante. E aqui ele cita algumas vezes esse autor, George Orwell, que é o grande autor de 1984. E por fim, pessoal, ele cita muito esse livro aqui, ó, que é Arquipélago Golands, de Alexander Solzhenitsyn. É um autor russo, tá? Ele escreveu esse livro relatando como eram os campos de concentração que tinham na União Soviética. Sim, tinham campos de concentração aos moldes dos campos de concentração nazista, sendo que ocorreram na União Soviética após o final da Segunda Guerra Mundial, e esse é um assunto tabu muito pouco comentado. E existem muitas fontes primárias acerca desse tema. Isso aqui é uma fonte primária acerca do tema. Esse cara aqui, ele foi perseguido lá na União Soviética por conta desse cenário. Todos esses livros aqui que eu demonstrei para vocês são fontes primárias, são fontes escritas pelos próprios autores que serviram de base àqueles autores que trabalharam o tema a posteriori, tá bom? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui seus comentários pra gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!